E hoje aqui no estúdio, estou recebendo o Guilherme Montoro, ele é especialista em direito trabalhista, ajuda você a tirar dúvidas a respeito desse assunto. Guilherme, tem muita gente passando por aqui querendo entender melhor os direitos que tem nesse assunto. O Wellington, do Piauí, diz o seguinte, que ele entrou numa empresa, trabalhou por 15 dias e ficou doente. Aí a empresa o dispensou, segundo ele, por ele estar doente. Tá certo isso? O que eu devo fazer? Bom, se o Wellington possui um atestado médico comprovando que ele está doente, fica uma situação muito parecida com aquela daquele outro telespectador. O contrato fica suspenso enquanto durar essa doença. Se for superior a 15 dias, ele tem direito a ser afastado pelo INSS. Se for inferior a 15 dias, ele fica a cargo da empresa. Uma dispensa simplesmente pelo fato de ele estar doente não é possível. Tá? Seria até uma dispensa, inclusive, discriminatória. E uma dispensa durante a vigência de um atestado médico também não é possível, porque o contrato está suspenso. Mesmo nesse caso, dentro daquele tempo de experiência, porque ele foi demitido aqui, disse que dentro de 15 dias ele estava ainda dentro dos 3 meses de experiência. Sim, se o atestado estava em vigência, ele não pode ser dispensado independente de estar dentro desse período de experiência. E tem mais uma outra questão, é que presumo que por ser um período tão curto, essa doença não tenha nenhuma relação com o trabalho. Mas vale dizer que mesmo dentro do período de experiência, quando um trabalhador sofre um acidente de trabalho ou desenvolve uma doença relacionada ao trabalho, ele tem a mesma estabilidade do empregado que já é o empregado efetivo, né, efetivado pós período de experiência. Sim. Olha só, mais uma relacionada à doença. A Ana, de Santa Catarina, diz o seguinte: a mãe leva o filho com pouco mais de 1 ano de idade ao médico, mas a empresa pública onde essa mãe trabalha não aceita o atestado e diz que o documento do filho não tem valor para a empresa. Tá certo isso, doutor? A mãe não tem o direito de cuidar do filho nesse caso? Como é que ela tem que proceder? Bem, aí é uma questão que normalmente ela é regulamentada pela convenção coletiva da categoria ou acordo coletivo da categoria, que traz uma previsão de acompanhamento de filho menor. Entretanto, nesse caso, até pela idade do filho, nota-se que claramente é alguém que vive sob a dependência dessa mãe. Sim. Então caberia à empresa sim aceitar, até por uma questão de bom senso, não só pautada na lei ou em acordo coletivo, convenção coletiva, mas até por uma questão de bom senso. Então aqui ela tem que conversar com a empresa sim, porque ela está acompanhando ao médico alguém que está sob a sua dependência mesmo, então a empresa teria que aceitar. Tem que aceitar. A Érica, de Blumenau, em Santa Catarina, diz o seguinte, que ela leu em alguma reportagem de algum jornal que se um bebê nasce prematuro, a mãe pode ter uma licença maternidade maior, que seja válida até o bebê completar 6 meses de vida. E ela quer saber se isso é verdade. Olha, na lei não tem nenhuma previsão a respeito disso. Tanto é que a licença maternidade ela tá diretamente relacionada com o momento em que o médico determina que a empregada se afaste. Ela nem necessariamente ela inicia logo após o parto. Às vezes a licença, inclusive, ela inicia um pouco antes, porque a empregada precisa deixar de trabalhar um pouquinho antes. Então, as regras de licença maternidade são aquelas que a gente comentou agora há pouco. 120 dias, que está previsto em lei, com uma possibilidade de extensão de até 180 dias. Não há nenhuma ressalva para filhos prematuros. Mas também sempre vale a pena dar uma olhadinha na convenção coletiva da categoria, porque é onde costumam se regulamentar essas questões que a lei não traz. Né? Exato. Okay. Deixa eu ver quem mais passa por aqui. Olha essa pergunta aqui. O Antônio Carlos, de Paragominas, no Pará, disse que ele pediu as contas, pediu demissão na empresa onde ele trabalhava. Ele quer saber por que ele não recebeu o FGTS. Bem, na verdade, ele não deve ter recebido aquela multa de 40% sobre o FGTS. Aquela multa ela realmente só é devida para os empregados que são dispensados, na dispensa sem justa causa. Para quem pede demissão, aquela multa realmente não é devida. O FGTS, esse sim é obrigatório, deve ter sido, é importante que ele verifique, puxe o seu extrato do FGTS junto à Caixa Econômica. Esse sim, ele deve ter sido recolhido mensalmente, na importância de 8% do salário. O que ele não consegue ao pedir demissão? Sacar o FGTS. Infelizmente, o saque só é permitido
é quando há dispensa sem justa causa ou as outras questões previstas na lei específica do Fundo de Garantia que não tem nenhuma relação com... Porque o que a lei subentende é que a pessoa que pediu demissão, ela está numa situação que lhe é confortável. Ela não precisaria sacar desse fundo para suprir necessidades que a falta do emprego Exatamente. traria, né? É o mesmo raciocínio do seguro-desemprego. Quem pede demissão também não tem, porque presume-se isso, está confortável, arrumou um outro emprego. Sim. A Lúcia, ela diz o seguinte, que é funcionária pública, vendeu 15 dias das férias como pecúnio, mas faz um ano que solicitou a pecúnia e até agora não recebeu o pagamento dos 15 dias que ela vendeu. E ela pergunta, posso entrar com uma ação contra a minha prefeitura? Tá. Bom, a Lúcia ela é uma empregada provavelmente estatutária, que deve ter sido concursada. As regras que ela deve seguir são específicas do município que ela trabalha, mas aproveitando para tentar dar alguma instrução a respeito do tema, bom, para começo, a venda das férias ela não pode ser de 15 dias. O empregado tem direito sim a vender as suas férias, mas no máximo até 10 dias. Esse é o empregado seletista. Eu sei que eu não estou respondendo exatamente a pergunta da Lúcia, mas abordando o tema da venda. O empregado seletista ele pode vender até 10 dias das suas férias, essa é uma opção dele. Ele só tem que fazer essa solicitação sempre 15 dias antes de terminar o período aquisitivo dele. E aí ele tem direito a receber esse abono e ainda a receber o salário dos dias trabalhados. O restante ele é obrigado a gozar as férias.